Ele apostou seu Rolex de R$ 200.000 que uma simples faxineira não saberia tocar piano. Ela aceitou o desafio com um sorriso que ele jamais esqueceria. O que ele não sabia é que estava prestes a cometer o maior erro da sua vida. Aposto meu Rolex que você não toca esse piano. O saguão do Hotel Copacabana Palace congelou. Helena parou de limpar. O pano caiu da mão. Ricardo Monteiro estava a 3 passos dela, braços cruzados, sorriso de escárnio no rosto. Desculpe, senhor. Ele deu 2 passos à frente. Apontou para o piano de cauda Steinway no centro do saguão. Você me ouviu. Toca esse piano aí. Se conseguir, eu te dou isso aqui. Ergueu o pulso. O Rolex Day-Date brilhou sob os lustres de cristal. 15 pessoas pararam de se mexer. Celulares saíram dos bolsos. Uma recepcionista tampou a boca. Helena olhou para o piano, depois para Ricardo, depois para suas próprias mãos calejadas. Por que o senhor está fazendo isso? Por que você passou os últimos 20 minutos fingindo limpar esse piano? Fica olhando para ele como se fosse seu. Gente como você precisa entender uma coisa. Ele se aproximou mais. Falou alto. Queria plateia. Piano é coisa de gente culta. Gente que estudou. Gente que tem dinheiro para pagar conservatório. Não é para quem limpa chão. 3 executivos riram. Um cliente desviou o olhar, desconfortável. Helena respirou fundo. Suas mãos tremeram. Por um segundo, pareceu que ia chorar. Então ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, quieto, perigoso. O senhor realmente quer que eu toque? Ricardo bateu no Rolex. Se você tocar uma música inteira sem errar, esse relógio é seu. Mas quando você fracassar, quero que peça desculpas, na frente de todo mundo, por ter desperdiçado meu tempo. Helena largou o pano de limpeza no chão. Caminhou até o piano. Cada passo ecoava no mármore. A plateia cresceu. 10, 15, 20 pessoas. Celulares apontados. Ela sentou no banco. Ajeitou a postura. Colocou as mãos sobre as teclas. Ricardo cruzou os braços. Sorriso vitorioso já no rosto. Pode começar, querida. Estou esperando. Helena fechou os olhos. Os dedos pairaram sobre as teclas por 3 segundos intermináveis. Então Ricardo se inclinou e sussurrou, alto o suficiente para todos ouvirem. Você nem sabe por onde começar, não é? Patete! O primeiro acorde cortou o ar como uma lâmina. O saguão inteiro prendeu a respiração. O que aquele homem arrogante não sabia sobre a mulher que ele acabara de humilhar? O brilho das teclas de marfim jogou luz no rosto de Helena. Por um instante ela não estava mais ali. Aquele brilho. Ela conhecia aquele brilho. As teclas refletiam as luzes do lustre exatamente como refletiam há 15 anos. Mesmo ângulo, mesma temperatura, mesma promessa de que, ao tocá-las, o mundo inteiro pararia para escutar. O som ao redor desapareceu. O saguão, Ricardo, os celulares, tudo se dissolveu. Helena tinha 8 anos. Palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Plateia lotada, 1.200 pessoas em silêncio. Ela usava um vestido azul que a mãe havia costurado, sapatos engraxados que apertavam, mas quando colocou as mãos no piano, nada mais importou. Chopin, Nocturne em mi bemol maior. Os dedos dançavam, cada nota saía perfeita. A plateia desapareceu, só existia ela e a música. No final, 5 segundos de silêncio. Então a explosão, aplausos de pé. Seu pai chorando na primeira fileira, sua mãe cobrindo o rosto com as mãos. O jurado se aproximou, colocou a medalha de ouro no pescoço dela. Você vai ser uma das grandes, Helena. Corte, 10 anos depois, mesma sala de estar. Piano diferente, menor, usado, comprado com sacrifício. Helena tinha 18 anos, mãos tremendo segurando um papel. Pneumonia avançada. Ela precisa de tratamento contínuo, medicação importada.
O médico entregou a receita. Os números dançavam na página. Seu pai havia morrido 2 anos antes. Acidente de trabalho, sem seguro. Agora era só ela e a mãe. Helena olhou para o piano. Depois para a mãe deitada no sofá. Respiração difícil. Quanto tempo eu tenho para pagar? 2 meses, no máximo. Ela sabia o que tinha que fazer. A bolsa do conservatório cobria mensalidade. Não cobria remédios, não cobria comida, não cobria a conta de luz atrasada. Helena ligou para a coordenadora naquela noite. Preciso trancar a matrícula. Silêncio do outro lado. Helena, você está há 6 meses de se formar. 6 meses. Eu sei. Você tem audições marcadas em São Paulo, no Teatro Municipal. Empresários interessados. Eu sei. Sua voz quebrou. Mas minha mãe está morrendo. Na manhã seguinte, Helena vestiu o uniforme de faxineira pela primeira vez. Tecido áspero, cheiro de cloro nas mãos. Guardou as partituras em uma caixa. Vendeu o piano por R$3.000. Usou cada centavo para comprar o primeiro mês de remédios. Uma tosse ecoou pelo saguão. Helena piscou. O Teatro Municipal desapareceu. O vestido azul desapareceu. Ela estava de volta, mãos sobre as teclas do Steinway. Uniforme de faxineira colado nas costas suadas. Ricardo bateu o pé no chão. Vai tocar ou não? 15 pessoas esperavam. Celulares gravando, alguns já rindo. Mas algo nos olhos de Helena tinha mudado. Não era mais a garota de 18 anos que guardou os sonhos em uma caixa. Era a mulher de 33 que havia carregado aqueles sonhos nas costas por 15 anos. Limpando, sobrevivendo, esperando. Ela pressionou a primeira tecla, e o passado e o presente colidiram. Helena respirou fundo. O primeiro acorde ainda vibrava no ar. Ela tirou as mãos das teclas, olhou para Ricardo. Senhor, eu preciso explicar uma coisa. Não precisa explicar nada. Só tocar. Eu já toquei piano antes. Sério. Eu estudei. Ricardo soltou uma gargalhada curta, seca. Você estudou? Onde? Na escola pública entre uma aula e outra? 3 pessoas riram. Uma mulher de salto alto cobriu a boca, mas os ombros tremiam. Helena cerrou os punhos. No Conservatório Nacional. Eu tinha bolsa integral, ganhei o... Conservatório. Ricardo virou para a plateia, braços abertos, performance completa. Gente, ela está dizendo que estudou no Conservatório Nacional, uma faxineira. Mais risadas. Agora 5, 6 pessoas. Um homem de terno cinza balançou a cabeça. Isso é constrangedor. Helena sentiu o rosto esquentar. Levantou do banco. Eu posso provar. Tenho certificados, tenho fotos. Deixa eu pegar meu celular. Senta. A voz de Ricardo cortou como chicote. Você não vai pegar nada. Vai fazer o seguinte. Toca esse piano. Ou admite que estava mentindo. Helena ficou de pé. Pernas tremendo. Eu não estou mentindo. Então toca. Eu vou tocar, mas eu queria que o senhor... Toca. Agora. Silêncio pesado. 23 pessoas esperavam. Celulares apontados como armas. Helena sentou de novo. Mais devagar dessa vez. Colocou as mãos nas teclas. Os dedos não paravam de tremer. Qual música o senhor quer? Ricardo sorriu. Cruzou os braços. Qualquer uma. Se você realmente estudou, qualquer música serve. Não serve? Helena assentiu. Fechou os olhos. Tentou lembrar. Chopin? Beethoven? Mozart? Os nomes das peças dançavam na cabeça, mas as notas não vinham. 12 anos. Fazia 12 anos desde a última vez. Estamos esperando. A voz de Ricardo tinha diversão agora. Ele estava adorando aquilo. Helena abriu os olhos. Olhou para as teclas brancas e pretas. Eram só teclas. 88 pedaços de plástico e madeira. Por que estavam tão assustadoras agora? Um celular disparou um flash. Helena piscou. Isso vai viralizar. Alguém sussurrou. O estômago dela afundou. Se ela tocasse mal, todo mundo veria.
O vídeo ia rodar o Brasil inteiro. Faxineira tenta se passar por pianista e se humilha. As manchetes já escreviam sozinhas na cabeça dela. Pior, se ela tocasse mal e Ricardo cumprisse a ameaça, ela perderia o emprego. Esse emprego que pagava os remédios da mãe. Os remédios que custavam R$ 1.200 por mês. Sem eles, a pneumonia voltava. Helena olhou para as próprias mãos. Calos nos dedos, unhas curtas e limpas, cheiro de detergente que não saía. Essas mãos limpavam 8 horas por dia. Essas mãos carregavam baldes, esfregavam azulejos, torciam panos encharcados. Será que ainda sabiam tocar? Olha, vamos facilitar. Ricardo se aproximou, inclinou sobre o piano. Se você tocar uma música inteira sem errar, eu dou o Rolex, palavra de honra. Ele pausou, sorriu. Mas se você falhar, você me pede desculpas, aqui, na frente de todo mundo, de joelhos. Um murmúrio atravessou a plateia. Isso é pesado, alguém disse. Mas ela aceitou o desafio, outro respondeu. Ricardo continuou. E depois disso, você nunca mais trabalha nesse hotel. Eu falo pessoalmente com a dona Sônia. Te demito hoje. Helena sentiu o ar faltar. O senhor não pode fazer isso. Eu sou sócio investidor desse hotel. Eu posso fazer o que eu quiser. Ele bateu de leve no piano. Então, vai tocar ou vai admitir que mentiu? Helena olhou para a plateia. 26 pessoas agora. Mais gente chegando. Uma recepcionista filmava. Um segurança observava de longe sem intervir. Ninguém ia ajudar. Ela estava sozinha. A voz na cabeça dela gritava. Desiste, levanta, sai daqui, guarda sua dignidade. Mas outra voz, mais antiga, mais profunda, sussurrava diferente. Era a voz do pai. Helena tinha 7 anos, sentada ao piano velho da sala, chorando porque havia errado uma apresentação na escola. O pai se ajoelhou ao lado dela. Você sabe o que separa os grandes músicos dos amadores? Ela balançou a cabeça. Os grandes caem e levantam e tocam de novo. Ele enxugou as lágrimas dela. Talento todo mundo tem. Coragem é mais raro. Helena piscou. A memória dissolveu. O pai estava morto havia 13 anos, mas a voz ainda ecoava. Ela olhou para Ricardo, depois para a plateia, depois para o piano. 12 anos sem tocar, mãos calejadas, emprego ameaçado, mãe doente, dignidade na linha. Mas algo dentro dela se recusava a abaixar a cabeça. Helena respirou fundo, longo, controlado. Ajeitou a postura, costas retas. Colocou as mãos nas teclas. Os dedos pararam de tremer. Olhou direto nos olhos de Ricardo. Qual música o senhor quer que eu toque? Ricardo piscou. Não esperava aquilo. Ele esperava choro. Esperava desistência. Esperava desculpas. Mas a mulher na frente dele tinha olhos de aço agora. Ele limpou a garganta. Pode tocar qualquer coisa, se conseguir. Helena assentiu. Fechou os olhos mais uma vez. Desta vez, as notas vieram. Lentamente. Uma por vez, como faíscas acendendo depois de anos apagadas. Chopin, Nocturne Op. 9, número 2. A primeira música que ela havia tocado no municipal. A música que seu pai amava. A música que ela não conseguiu tocar no dia em que vendeu o piano, porque chorou demais. Helena posicionou os dedos. A plateia silenciou. Ricardo cruzou os braços, sorriso ainda no rosto. Ela pressionou a primeira nota. Mi bemol. O som ecoou pelo saguão como um sino. Puro. Perfeito. Assustadoramente belo. 3 pessoas arrepiaram. Helena pressionou a segunda nota. Então a terceira. E o Nocturne de Chopin começou a preencher cada centímetro daquele hotel. As primeiras notas fluíam suaves, delicadas, como água correndo entre pedras. Helena tocava de olhos fechados. Os dedos se moviam sozinhos, lembrando o caminho. 10 pessoas pararam de respirar. Então Ricardo tossiu, alto, proposital.
Helena tropeçou na nota. Continuou. Desculpa, ele disse, sorrindo. Garganta seca. Ela ignorou. Continuou tocando. Ricardo deu 2 passos para o lado. Parou bem no campo de visão dela. Cruzou os braços. Bocejou. 3 executivos riram baixinho. Helena tentava se concentrar, mas a presença dele ali, parado, julgando, queimava. Ela errou outra nota. Corrigiu rápido. Ricardo balançou a cabeça. Olha, pessoal, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Ela até sabe apertar as teclas. Que impressionante. Mais risadas. Uma mulher de óculos escuros sussurrou para a amiga. Ela deve ter visto no YouTube. Com certeza, qualquer um decora. Helena apertou os dentes. Concentração. Só concentração. Mas as vozes não paravam. Ricardo continuou. Sabe o que me impressiona? É a audácia, a coragem de fingir ser algo que você não é. Ele se aproximou do piano. Você limpa esse piano todo dia, não limpa? Aposto que fica imaginando como seria tocar. Como seria ser culta, educada. Helena parou de tocar. Silêncio absoluto. Por que o senhor está fazendo isso? Sua voz saiu trêmula. Ricardo inclinou a cabeça. Fazendo o quê? Falando a verdade? Sendo cruel. Cruel? Ele deu uma risada curta. Cruel seria deixar você continuar nessa fantasia. Olha para você. Olha para suas roupas. Ele apontou para o uniforme dela. Azul desbotado. Manchas de produtos de limpeza que não saíam mais. Olha para suas mãos. As mãos dela estavam sobre as teclas. Calos visíveis. Pele ressecada. Essas são mãos de faxineira, não de pianista. Alguém na plateia engoliu seco. Mas ninguém defendeu Helena. Ricardo estava ganhando terreno. Sentiu e avançou. Ele virou para a plateia. Vocês sabem quanto custa formar um pianista de verdade? 50, 60 mil reais por ano, durante 10 anos. Pausou para efeito. Ela acha que 3 aulas de YouTube substituem isso. Agora eram 8 pessoas rindo. Uma recepcionista filmava com um sorriso no rosto. Helena sentiu algo quebrar dentro do peito. Eu não aprendi no YouTube. Então onde? No conservatório. Eu já falei. Ricardo suspirou. Teatral. Cansado. Querida, para de mentir. Está ficando patético. Ele fez sinal para alguém na plateia. Juliana, vem aqui. Uma mulher de salto alto se aproximou. Secretária. Tablet na mão. Juliana estudou música. Piano clássico. 7 anos de aulas particulares. Juliana assentiu, sorriso nervoso. Juliana, você acha que essa mulher aqui estudou no Conservatório Nacional? Juliana olhou para Helena. Depois para Ricardo. Depois para a plateia esperando. Ela sabia a resposta que ele queria. Eu acho difícil. Por quê? Porque o conservatório é muito rigoroso, só aceita os melhores e... Ela pausou. E ela não parece ter o... perfil. O perfil, Ricardo repetiu, saboreando as palavras. Exatamente. Ele voltou para Helena. Você não tem o perfil, você não tem a postura, você não tem a educação, você tem mãos de pobre. Helena levantou do banco. Chega. Chega, mas você nem terminou de tocar. Eu não vou continuar sendo humilhada. Ricardo deu um passo à frente. Bloqueou a saída dela. Você aceitou a aposta, agora aguenta. Helena tentou passar. Ele segurou o braço dela. Firme, não machucando, mas deixando claro quem mandava. Solta. Quando você terminar de tocar, ou quando admitir que mentiu. Ela puxou o braço. Ele não soltou. Solta meu braço, agora. Ou o quê? Você vai fazer o quê? Os olhos dele brilhavam. Ele estava adorando aquilo. 10 pessoas assistiam. Ninguém interveio. Helena puxou com força. Ele soltou. Ela tropeçou para trás, respiração acelerada, mãos tremendo. Pronto, ele disse. Agora pede desculpas e vai embora. Eu não vou pedir desculpas. Vai sim, de joelhos.
Silêncio mortal. Helena olhou ao redor, procurando ajuda, procurando um rosto amigo. Só encontrou celulares, olhares curiosos, alguns divertidos. Uma mulher sussurrou para o marido. Ela devia ter ficado quieta. Ricardo cruzou os braços. Última chance. Pede desculpas e eu deixo você sair com dignidade. Helena engoliu seco. A garganta estava fechada. Eu não menti. Mentiu! A voz dele ecoou pelo saguão. Todo mundo pulou. Ricardo respirou fundo. Recompôs-se. Sorriu. Você mentiu. E sabe por que eu sei? Porque gente como você sempre mente. Ele deu a volta no piano. Lento. Predador cercando presa. Gente como você vê gente como eu e fica com inveja. Fica imaginando como seria ter dinheiro. Educação. Classe. Parou na frente dela. Mas vocês nunca vão ter. Sabe por quê? Helena não respondeu. Lágrimas começando a formar. Porque vocês nasceram para servir, para limpar, para obedecer. Ele apontou para o balde de limpeza no canto. Esse é seu lugar, não esse piano. Uma lágrima escorreu. Helena limpou rápido, mas outra veio, e outra. Ricardo viu e sorriu maior. Olha só, agora vai chorar? Ele virou para a plateia. Ela tenta se passar por pianista, falha e chora. Risadas, mais altas agora. 6, 7, 8 pessoas. Uma mulher gravava focando no rosto de Helena. Vai viralizar fácil, ela disse para a amiga. Helena cobriu o rosto com as mãos. Vocês estão gravando uma pessoa sendo humilhada, ela disse baixinho. Ninguém desligou os celulares. Ricardo checou o relógio. Tá bom, já cansei. Você tem 5 segundos para pedir desculpas ou eu chamo a gerente e te demito. 5. Helena não se mexeu. 4. Ela limpou as lágrimas. 3. Olhou para ele. Tentou encontrar humanidade. Só viu diversão. 2. Ela abriu a boca. Ia dizer alguma coisa. 1. Ricardo fez sinal para alguém. Dona Sônia, vem aqui, por favor. Uma mulher de terno preto se aproximou. Gerente do hotel, rosto sério. O que aconteceu, senhor Ricardo? Essa funcionária me desrespeitou. Quero ela demitida. Agora. Dona Sônia olhou para Helena, depois para a plateia, depois para os celulares gravando. Ela sabia que estava sendo filmada também. Helena, é verdade? Helena balançou a cabeça desesperada. Não, dona Sônia, Ele me desafiou a tocar piano e eu... E você achou que podia parar de trabalhar para brincar de pianista? As palavras cortaram. Até a gerente estava contra ela. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Eu só queria mostrar que... Mostra no seu tempo livre. Aqui você trabalha. Dona Sônia cruzou os braços. Pega suas coisas. Vou processar sua demissão por justa causa. O mundo girou. Justa causa. Sem seguro-desemprego. Sem aviso prévio. Sem dinheiro para os remédios da mãe. Helena tentou falar. A voz não saiu. Ricardo sorriu. Vitorioso. Patético. Ele virou as costas. Começou a sair. A plateia se dispersou. Show acabado. Algumas pessoas ainda riam. Que vergonha alheia, uma moça disse. Ela acreditou mesmo que sabia tocar. Outra completou. Helena ficou parada no meio do saguão, sozinha. O piano atrás dela, silencioso. Testemunha muda. O balde de limpeza tombado no chão. Celulares ainda gravavam. Ela olhou para as próprias mãos, tremendo, inúteis. E pela primeira vez em 15 anos, Helena Carvalho Silva desejou nunca ter tocado um piano na vida. Sabia que você não prestava. Helena correu, atravessou o saguão sem olhar para trás. Empurrou a porta do banheiro de funcionários. Trancou-se na última cabine. Encostou na parede fria. Deslizou até o chão. As mãos cobriam o rosto. Os ombros tremiam. Ela não conseguia parar de ouvir. Sabia que você não prestava. Gente como você nasceu para servir. Patético. As palavras ecoavam como socos. Helena olhou para as próprias mãos. Ainda tremiam. 15 anos limpando o chão.
15 anos guardando o passado em uma caixa. E em 3 minutos, Ricardo Monteiro havia destruído tudo. Ela ia ser demitida. Justa causa. Como ia pagar os remédios da mãe? A próxima dose custava R$ 1.200. Vencia em 8 dias. Sem emprego, sem dinheiro, sem referências. Helena enterrou o rosto nos joelhos. Desistir seria tão fácil agora. Ir para casa, abraçar a mãe, chorar. Recomeçar em outro lugar, esquecer o piano, esquecer Ricardo, esquecer a humilhação. Ela fechou os olhos e viu o pai. Não uma memória, uma sensação. A mão dele no ombro dela, a voz grave, gentil. Talento não se perde, filha, só adormece. Helena abriu os olhos. A mão foi automaticamente para o pescoço. Encontrou o colar. Um pingente pequeno, prata barata. Nota musical gravada. O pai havia dado no aniversário de 7 anos dela. Para você nunca esquecer quem você é. Helena segurou o pingente, apertou forte. Quem ela era? Uma faxineira humilhada? Ou uma pianista que tinha sobrevivido? A respiração começou a desacelerar. Helena se levantou, lenta. Caminhou até a pia, abriu a torneira, jogou água no rosto, olhou no espelho, rosto inchado. Olhos vermelhos, uniforme amarrotado, mas algo dentro daqueles olhos começou a mudar. Raiva, não a raiva quente e explosiva, a raiva fria, calculada, decidida. Ricardo Monteiro havia humilhado ela porque podia, porque gente como ele sempre podia. Mas ele havia cometido um erro. Ele havia feito aquilo na frente de 30 pessoas, com celulares gravando, com testemunhas. Helena respirou fundo, secou o rosto com papel toalha, ajeitou o cabelo. Ela não ia desistir. Ia voltar lá, ia terminar de tocar, ia provar quem ela realmente era. Helena saiu do banheiro. O corredor estava vazio. Ela caminhou devagar de volta ao saguão. Parou na entrada. O saguão estava mais cheio agora. 50, 60 pessoas. A notícia havia se espalhado. Tem uma confusão rolando no saguão. Uma faxineira tentou se passar por pianista. O Ricardo Monteiro deu uma lição nela. Helena ouviu os fragmentos de conversa. Então ouviu outra voz, mais alta. Vinha do piano. Ricardo estava lá, de pé ao lado do Steinway, falando com 3 homens de terno. Eu te juro, foi a coisa mais patética que eu já vi. Ela realmente achou que sabia tocar. Os homens riram. Onde ela está agora? Chorando no banheiro, provavelmente. Mais risadas. Helena cerrou os punhos. Estava prestes a avançar quando ouviu outra voz. Uma voz diferente, mais velha, mais séria. Isso é o que você chama de educação? Helena virou. Um homem idoso estava sentado em uma poltrona de couro. Tinha uns 70 anos, terno impecável. Cabelo branco perfeitamente penteado. Ele segurava uma xícara de café. Olhava para Ricardo com expressão de nojo. Ricardo virou. Desculpa, o senhor falou alguma coisa? Falei. Perguntei se humilhar funcionários é o que você chama de educação. O saguão silenciou. Ricardo forçou um sorriso. O senhor não viu o que aconteceu? Ela que... Eu vi tudo. Estava sentado aqui a tarde inteira. O idoso colocou a xícara na mesa. Levantou-se. Caminhou até Ricardo. Vi você fazer uma aposta cruel. Vi você humilhar uma mulher publicamente. E vi você impedir que ela tocasse. Eu não impedi nada. Você ficou falando, tossindo, tirando a concentração dela. Isso se chama sabotagem. Ricardo cruzou os braços. E quem é o senhor para me julgar? O homem tirou um cartão do bolso. Estendeu. Ricardo pegou. Leu. O rosto dele perdeu a cor. Augusto Ferreira, ex-diretor do Conservatório Nacional do Rio de Janeiro. Helena prendeu a respiração. Augusto olhou diretamente para Ricardo. Você disse que ela não tem perfil de pianista, que ela não estudou, que gente como ela serve para limpar. Pausou. Quero ver você provar. Ricardo abriu a boca. Fechou. Augusto virou. Varreu o saguão com o olhar. Onde está a moça? Ninguém respondeu.
A faxineira? Onde ela está? Helena deu um passo à frente. Saiu das sombras do corredor. Todos os olhos viraram para ela. Augusto a encarou. Ela o encarou de volta. Você quer tocar? A voz dele era firme, sem pena, sem condescendência. Era uma pergunta real. Helena olhou para Ricardo, depois para o piano, depois para as próprias mãos. Então olhou de volta para Augusto. E pela primeira vez em 15 anos, Helena Carvalho Silva disse a verdade em voz alta. Eu não quero tocar, eu preciso. Augusto Ferreira caminhou até o centro do saguão. Cada passo ecoava. 60 pessoas assistiam em silêncio. Ele parou entre Helena e Ricardo. Vou fazer uma proposta. Sua voz cortava o ar como bisturi. Essa moça vai tocar. Uma peça completa, sem interrupções. Ricardo abriu a boca. Augusto levantou a mão. Ainda não terminei. Ele virou para Helena. Se você tocar com técnica profissional, eu pago um advogado para reverter sua demissão e pago 3 meses do seu salário enquanto você procura emprego melhor. Murmúrios explodiram. Helena piscou. 3 meses de salário eram 4.000 reais. Os remédios da mãe, conta de luz, aluguel. Augusto virou para Ricardo. E você, se ela tocar com maestria, você cumpre sua aposta, dá o Rolex, na frente de todo mundo. Ricardo riu, nervoso. Eu não preciso aceitar isso. Não precisa, mas se recusar, todos aqui vão saber que você é covarde. Silêncio mortal. Alguém tossiu. Ricardo olhou ao redor. 50 celulares apontados para ele. Se recusasse agora, pareceria fraco. Ele forçou um sorriso. Tudo bem, aceito. Pausou. Mas eu escolho a música. Augusto assentiu. Justo, Ricardo pensou. Os olhos brilharam. Chopin, Noturne Op. 9, número 2. Era a música que Helena havia começado a tocar antes. Ele viu ela travar. Problema? Ricardo perguntou sorrindo. Helena balançou a cabeça. Nenhum. Mas o coração disparou. Aquela música tinha 5 minutos. Técnica complexa, dinâmicas sutis, 12 anos sem tocar. Ela conseguiria? Augusto se aproximou dela. Baixou a voz. Posso fazer uma pergunta pessoal? Helena assentiu. Qual seu nome completo? Helena Carvalho Silva. Augusto congelou. Os olhos dele se arregalaram, boca entreaberta. Repete. Helena Carvalho Silva. Por quê? Augusto deu 2 passos para trás. Passou a mão pelo rosto. Respirou fundo. Meu Deus! Ele olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma. Você é a Helena Carvalho? Eu fui há muito tempo. A prodígio de 2012? A menina que venceu o Nacional aos 10 anos? Helena engoliu seco. Sim. A voz dela mal saiu. Augusto virou para a plateia. Vocês não sabem quem está na frente de vocês. Ele apontou para Helena. Helena Carvalho Silva foi considerada a maior promessa do piano brasileiro da década passada. Murmúrios. Celulares digitando o nome no Google. Uma mulher gritou. Achei! Tem notícias antigas. Prodígio de 10 anos emociona a plateia do Municipal. Outra. Aqui também, Helena Carvalho vence competição nacional. Tem foto dela. Os celulares passavam de mão em mão. Ricardo ficou pálido. Isso não prova nada. Qualquer um pode ter o mesmo nome. Augusto tirou o celular do bolso. Digitou, procurou, encontrou. Virou a tela para a plateia. Notícia de 2012. Helena Carvalho Silva, 10 anos, primeira colocada no Concurso Nacional de Piano Jovem. Ele ampliou a foto. Uma menina de vestido azul, segurando o troféu. Sorriso enorme. Augusto virou a tela para Helena. É você? Helena olhou. Lágrimas imediatas. Aquele dia. O vestido que a mãe costurou. O troféu pesado. O pai chorando. Sou eu. Augusto mostrou a foto para todos. Uma mulher comparou com Helena. Depois a foto. Depois Helena. É ela. Olha o formato do rosto. Os olhos. Mesma Helena. Meu Deus. É ela mesmo.
A energia do saguão mudou, de zombaria para choque. Ricardo tentou uma última cartada. Ela era criança na foto, 20 anos atrás. Isso não significa que ainda sabe tocar. 14 anos, Helena corrigiu, voz firme agora. Não 20. Ricardo ignorou. Qualquer um pode ganhar concurso de criança. Adulto é diferente. Augusto cruzou os braços. Então deixa ela tocar. Se ela perdeu a técnica, você ganha. Ricardo abriu a boca, fechou. Estava encurralado. Augusto virou para Helena. Por que você parou? A pergunta ecoou no silêncio. Helena respirou fundo. Minha mãe ficou doente, pneumonia crônica. Meu pai já tinha morrido. Eu era a única que podia trabalhar. Sua voz tremeu. Tranquei o conservatório há 6 meses de me formar. Vendi meu piano. Peguei o primeiro emprego que encontrei. Ela olhou para o uniforme. Faz 15 anos que eu limpo hotéis. Faz 12 que não toco. Silêncio absoluto. Uma mulher limpou uma lágrima. Augusto balançou a cabeça. E ele te humilhou. Não era pergunta. Era constatação. Helena assentiu. Augusto virou para Ricardo. Você humilhou uma das maiores pianistas que esse país já produziu. Ricardo ficou vermelho. Eu não sabia. Exatamente. Você não sabia. Não perguntou. Não se importou. Augusto deu um passo à frente. Você julgou ela pelas roupas, pelo trabalho, pela aparência. Pausou. Você é tudo que está errado com esse país. Aplausos. 3 pessoas. Depois 5. Depois 15. Ricardo olhou ao redor. Todos contra ele agora. Augusto voltou para Helena. Você está pronta? Helena olhou para o piano. 12 anos, mãos calejadas, memória muscular adormecida. Mas algo dentro dela havia acordado. Eu estou. Augusto sorriu. Então mostra para esse imbecil quem você realmente é. Helena caminhou até o piano. Desta vez, ninguém riu, ninguém tossiu, ninguém fez piada. 60 pessoas assistiam em silêncio reverente. Ela sentou no banco, ajeitou a postura, colocou as mãos sobre as teclas. Ricardo cruzou os braços, mandíbula tensa. Helena fechou os olhos, visualizou a partitura, cada nota, cada pausa, cada dinâmica. Chopin, Nocturne Op. 9, número 2. A música do pai. Ela respirou fundo. 3, 2, 1. Pressionou a primeira nota. Mi bemol. Perfeito. Segunda nota. Sol. Terceira. Si bemol. A melodia começou a fluir. Suave, delicada. Cada nota no tempo exato. 10 pessoas arrepiaram. Helena continuou. Os dedos lembravam. 12ª nota, 13ª. A frase musical se completou. Alguém soluçou. Helena abriu os olhos, mas não parou de tocar. Olhou para a plateia. Metade estava filmando. Metade estava paralisada. Olhou para Ricardo. Ele estava pálido. Mãos nos bolsos, evitando olhar para ela. Helena sorriu e tocou mais forte. A música cresceu. Encheu cada centímetro do saguão. O Nocturne de Chopin não era apenas notas, era tristeza, era esperança, era perda, era renascimento. Cada acorde carregava 15 anos de dor guardada. Cada arpejo era uma lágrima que ela nunca chorou. 2 mulheres choravam abertamente agora. Um homem gravava com mão trêmula. Helena chegou na parte mais difícil da peça. Passagem de oitavas. Mão esquerda e direita em movimento contrário. 12 anos sem tocar. Podia errar, podia travar. Ela não errou. Executou perfeitamente. 5 pessoas aplaudiram no meio da música. Foram caladas por outras. Deixa ela terminar. Helena entrou no clímax da peça. Fortíssimo. Todas as notas ao mesmo tempo. Poder, raiva, libertação. O piano vibrou. As paredes vibraram, então ela desacelerou. Voltou para pianíssimo. A melodia se dissolvendo, como fumaça. Última nota. Mi bemol. Sustentou por 5 segundos. Tirou as mãos do piano.
Silêncio. 3 segundos. 5. Então a explosão. Aplausos, gritos, assovios, 60 pessoas de pé. Uma mulher gritou, melhor coisa que eu já vi. Outra, ela é incrível. Helena ficou sentada, processando. Acabou. Ela tocou, sem errar. Lágrimas escorreram. Mas desta vez, de alívio. Augusto se aproximou, colocou a mão no ombro dela. Você não perdeu nada. Helena olhou para ele. Como? Seu talento. Você não perdeu. Estava só esperando. Ela limpou as lágrimas. Levantou do banco. A plateia continuou aplaudindo. Helena virou e olhou diretamente para Ricardo Monteiro. Ele estava parado, rosto vermelho, punhos cerrados, derrotado, e ele sabia. Os aplausos continuaram por 20 segundos completos. Helena permaneceu de pé ao lado do piano. Respiração ainda acelerada. As mãos tremiam. Mas agora era adrenalina. Augusto aplaudia, sorriso orgulhoso no rosto. Técnica impecável. Interpretação madura. Você está melhor do que aos 18. Helena limpou as lágrimas. Obrigada. Sua voz saiu rouca. A plateia começou a se aproximar. Isso foi incrível. Você tocou no Municipal? De verdade? Tem Instagram? Quero te seguir. Aquele cara te humilhou por nada. Celulares tiravam fotos, vídeos rodando, gente compartilhando ao vivo. Uma mulher mostrou o celular para a amiga. Olha, já tem 50 mil visualizações. O vídeo viralizou. 50 mil em 10 minutos? E subindo, 60 mil agora. Helena piscou. Viralizou? Um homem de boné gravava stories. Gente, acabei de presenciar a coisa mais insana. Uma faxineira que é pianista profissional deu uma aula em um empresário babaca. Vou postar tudo. Mais celulares, mais vídeos, mais compartilhamentos. A energia era elétrica. Então, alguém gritou, cadê o Rolex? A multidão silenciou. Todos viraram. Ricardo estava encostado na parede, braços cruzados, rosto vermelho. Ele não havia se mexido desde que Helena terminou de tocar. Augusto caminhou até ele. A aposta foi cumprida. Ela tocou, sem errar, com técnica profissional. Ricardo não respondeu. Você ouviu? Ouvi. A voz dele saiu tensa. Então cumpra sua palavra. Dê o Rolex. Ricardo olhou para a plateia. 60 pessoas esperando. Ele limpou a garganta. Eu vou transferir o valor para ela. O relógio vale 200 mil. Faça uma transferência. Murmúrios. Augusto balançou a cabeça. Não, a aposta era o relógio, não dinheiro. Dá no mesmo. Não dá. Você apostou o relógio, na frente de todos. Agora entrega. Ricardo ficou vermelho. Esse relógio é uma herança, do meu avô. Tem valor sentimental. Silêncio pesado. Então, uma voz feminina cortou. Então por que você apostou? Era Juliana, a secretária que havia rido de Helena antes. Ela deu um passo à frente. Se tem valor sentimental, por que você usou ele numa aposta idiota? Ricardo olhou para ela, chocado. Juliana, você trabalha para mim. Trabalhava. Acabei de pedir demissão. Ela virou para a plateia. Eu trabalho para ele faz 3 anos, e ele humilha gente todo dia, garçons, faxineiros, recepcionistas. Sua voz tremeu. Ele faz isso porque se diverte, porque pode. Outra voz se juntou, um segurança, uniforme preto, uns 40 anos. Ela está certa. Mês passado, ele me xingou na frente de clientes porque eu não abri a porta rápido o suficiente. Uma recepcionista. Ele me chamou de incompetente porque esqueci de buscar o café dele. Um garçom. Ele já jogou comida no chão de propósito para eu limpar. Disse que era para eu não esquecer meu lugar. Mais vozes, uma atrás da outra. A barragem havia quebrado. Ricardo olhou ao redor, cercado. Vocês estão inventando isso porque estão com inveja. Inveja de quê? Juliana perguntou. Do seu dinheiro, da sua arrogância? Ela apontou para Helena. Aquela mulher sacrificou a carreira para cuidar da mãe doente.
Você sacrificaria alguma coisa por alguém? Ricardo não respondeu. Augusto deu um passo à frente. Última chance, entrega o relógio ou assume que sua palavra não vale nada. Ricardo olhou para o Rolex no pulso, 200 mil reais. Presente do avô, símbolo de status. Todo mundo esperava. Ele tirou o relógio, lento, segurou por 5 segundos, então estendeu para Helena. Ela não pegou. Eu não quero seu relógio. Todos confusos. Ricardo também. Como assim não quer? Você ganhou. Eu sei, mas não quero. Helena deu um passo à frente. Olhou nos olhos dele. Eu quero uma coisa diferente. O quê? Quero que você admita, na frente de todo mundo, que me julgou errado. Ricardo abriu a boca. Fechou. Admite que você me humilhou sem razão, que você atacou porque eu era faxineira. Silêncio mortal. Admite que você está errado. Ricardo segurou o relógio. Mãos tremendo. 60 celulares gravavam. 100 mil visualizações nos vídeos ao vivo. 200 mil. 300 mil. O Brasil inteiro estava assistindo. Ricardo Monteiro olhou para a plateia. Depois para o relógio. Depois para Helena. E pela primeira vez na vida ele não tinha para onde correr. Ricardo guardou o relógio no bolso. Respirou fundo. Recompôs a postura. Quando olhou para a plateia novamente, o sorriso havia voltado. Tudo bem, vou admitir. Pausa dramática. Eu subestimei você, você realmente sabe tocar piano. Ele bateu palmas, devagar, 3 vezes. Parabéns, sério, foi uma bela apresentação. Virou para a plateia. Mas vamos ser honestos aqui, uma música não prova nada. Murmúrios. Qualquer pessoa que estudou pode decorar uma música, tocar de memória. Isso não faz você uma pianista profissional. Augusto deu um passo à frente. Ela tocou Chopin com técnica impecável. Técnica. Ela tocou devagar, sem expressão. Mecânico. Helena sentiu o sangue ferver. Eu toquei no tempo correto. Você tocou com medo, insegura, como alguém que está fingindo. Ricardo cruzou os braços. Quer saber a verdade? Você pode até ter estudado quando criança, talvez até tenha sido boa, mas você largou, você desistiu. Ele apontou para ela. E gente que desiste não merece ser chamada de pianista. Você é ex-pianista, agora você é faxineira. Algumas pessoas desviaram o olhar. Ricardo sentiu que estava recuperando terreno. Eu não te julguei errado. Eu te julguei exatamente certo. Você largou sua carreira, suas escolhas te trouxeram aqui. Helena cerrou os punhos. Eu larguei para cuidar da minha mãe doente. E isso é muito nobre, sério, admiro. Ele não parecia sincero. Mas não muda o fato de que você não é mais uma artista. Você é uma funcionária. E funcionários não usam equipamento do hotel para exibição pessoal. Ele virou para Dona Sônia. Aliás, Dona Sônia, a demissão dela ainda está de pé, certo? A gerente hesitou. Bem, tecnicamente ela parou de trabalhar. Causou uma cena. Atrapalhou os hóspedes. Ricardo apontou para a multidão. Olha isso! 60 pessoas paradas aqui. Ninguém consegue atravessar o saguão. Isso é aceitável? Dona Sônia mordeu o lábio. Não, mas... Então... A demissão está mantida. Ricardo virou para Helena. Você tocou, foi bonito, mas acabou. Pode pegar suas coisas e ir embora. Ele começou a sair. Espera. A voz de Augusto cortou o ar. Ricardo parou. Você ainda não viu tudo. Não há nada para ver. Ah, sim, a prova completa de quem ela é. Augusto pegou o celular. E a prova de quem você é. Ricardo virou, nervoso agora. Do que você está falando? Augusto sorriu. Não era um sorriso gentil. Você disse que uma música não prova nada, que ela pode ter decorado. E pode. Então vamos fazer diferente. Augusto olhou para Helena. Toca outra música, uma que ele escolher, agora, sem preparação. A plateia explodiu em murmúrios. Ricardo ficou pálido.
Isso é ridículo. Por quê? Se ela só decorou uma música, vai falhar em outra. Augusto cruzou os braços. A não ser que você tenha medo de perder de novo. Silêncio. Ricardo estava encurralado. Se recusasse, pareceria covarde. Se aceitasse, Helena podia provar tudo de novo. Ele olhou para ela. Helena olhou de volta. Sem medo agora. Só determinação. Ricardo engoliu seco. Tudo bem. Escolha o Rachmaninoff, Prelúdio em Sol Menor. A plateia ofegou. Era uma das peças mais difíceis do repertório clássico. Acordes impossíveis, saltos de oitava, velocidade extrema. Pianistas profissionais ensaiavam meses para tocar. Ricardo sorriu. Se você tocar isso, eu admito tudo, na frente de todo mundo. Ele pausou. Mas se você errar uma nota, você me pede desculpas, de joelhos, e aceita a demissão sem reclamar. A plateia prendeu a respiração. Helena não respondeu por 5 segundos. Então caminhou de volta ao piano, sentou, olhou para Ricardo. Pode gravar, você vai querer lembrar desse momento. Helena colocou as mãos sobre as teclas. Rachmaninoff, Prelúdio em Sol Menor. 12 anos sem tocar. Essa peça exigia força, precisão, memória muscular perfeita. Um erro e tudo desmoronava. Ela fechou os olhos. Visualizou a partitura. Cada compasso, cada acorde. Respirou fundo e atacou. O primeiro acorde explodiu como trovão. 3 notas ao mesmo tempo. Sol, si bemol, ré. Forte, poderoso, perfeito. 10 pessoas pularam. Helena não parou. Segunda frase. 4 acordes em sequência. Mão esquerda e direita em sincronia absoluta. Cada nota no lugar exato. Ricardo ficou pálido. Augusto sorriu. Helena acelerou. A peça exigia velocidade. Rachmaninoff era implacável. Não havia espaço para hesitação. Seus dedos voavam sobre as teclas. Oitavas, terças, quintas, tudo perfeito. Uma mulher na plateia começou a chorar. Ela é incrível! Helena chegou na parte mais difícil. Salto de 2 oitavas, mão direita, em menos de 1 segundo. Se errasse, todo mundo veria. Ela não errou. Executou perfeitamente. 5 pessoas aplaudiram. Silêncio! Alguém gritou. Deixa ela terminar! Helena continuou. A música crescia, cada frase mais intensa, fortíssimo agora, todas as teclas vibrando. O Steinway cantava sob suas mãos. Ricardo tentou desviar o olhar, não conseguiu. Estava paralisado, assistindo sua derrota em tempo real. Helena entrou no clímax da peça. Acordes de 4 notas, pulados, em sequência rápida, impossível para pianistas amadores, difícil até para profissionais. Ela executou como se fosse fácil. Augusto gravava tudo, mãos tremendo de emoção. Isso vai para todos os conservatórios que eu conheço, ele sussurrou. Helena desacelerou, a peça terminava em pianíssimo. O contraste era brutal, de explosivo para delicado, últimos acordes, suaves, quase sussurrados. Nota final, sol. Sustentou por 3 segundos, tirou as mãos das teclas, silêncio absoluto, ninguém respirava. Então a explosão, aplausos como uma bomba, gritos, assovios, pessoas pulando. Isso foi insano, ela é perfeita! Melhor coisa que eu já vi na minha vida! Uma mulher caiu de joelhos chorando, um homem abraçou a esposa. Eu nunca vou esquecer isso. Celulares gravavam de todos os ângulos. Os vídeos ao vivo tinham 500 mil de visualizações, comentários explodindo. Quem é essa mulher? Melhor pianista que eu já ouvi. O cara que humilhou ela deve estar morrendo. Brasil precisa conhecer essa história. Helena ficou sentada, processando. Ela havia tocado Rachmaninoff, sem erros, após 12 anos. As mãos tremiam, mas era realização. Augusto se aproximou, colocou as mãos nos ombros dela. Você é excepcional. Sua voz tremeu. Em 30 anos de carreira, vi talvez 5 pianistas com essa capacidade. Ele limpou os próprios olhos.
E nenhum com sua história. Helena levantou. A plateia continuou aplaudindo. Ela virou. Ricardo estava encostado na parede, rosto branco como papel, mãos tremendo, olhos no chão, derrotado, completamente. Helena caminhou até ele. A plateia silenciou. Ela parou a 1 metro de distância. Você disse que ia admitir? Ricardo não olhou para cima. Que eu ia admitir o quê? Que você me julgou errado, que me humilhou sem razão. Silêncio. Estou esperando. 60 pessoas, 80 celulares, 1 milhão de visualizações, o Brasil inteiro assistindo. Ricardo levantou a cabeça, olhou para Helena. Pela primeira vez, não havia arrogância, só vergonha. A voz dele saiu rouca. Eu te julguei pelas roupas, pelo trabalho. Helena esperou. Eu assumi que você era inferior, por ser faxineira. Ele respirou fundo. E eu estava errado. Uma lágrima escorreu no rosto dele. Eu te humilhei, na frente de todo mundo, sem razão. Sua voz quebrou. Você é uma artista, uma das melhores que eu já vi. E eu... Ele cobriu o rosto com as mãos. Me perdoa. Helena ficou em silêncio por 10 segundos. Então falou, voz firme. Eu não sei se te perdoo. Ricardo olhou para cima. Mas espero que você aprenda. Ela virou. Caminhou em direção à saída do saguão. A plateia abriu caminho, aplaudindo, chorando, gravando cada segundo. Helena parou na porta, olhou para trás uma última vez. Para o piano, para a plateia, para Ricardo. E sorriu. Depois saiu. E deixou o silêncio ecoar atrás dela. Helena saiu do saguão. Por 3 segundos ninguém se mexeu. Então uma mulher gritou. Alguém pegou o contato dela? A multidão explodiu. Eu preciso do Instagram dela. Gente, alguém sabe o nome completo? Helena Carvalho Silva. Pesquisa no Google. 20 pessoas digitaram ao mesmo tempo. Os resultados apareceram. Aqui, notícia de 2012. Prodígio brasileira emociona jurados. Tem vídeo dela tocando aos 10 anos, olha isso! Os celulares passaram de mão em mão. Um vídeo antigo, Helena criança, vestido azul, tocando Chopin. É ela, mesma pessoa. Meu Deus, ela era famosa. Uma jornalista na plateia pegou o celular, ligou para a redação. Preciso de uma equipe no Copacabana Palace, agora. Tenho a história do ano. Outro homem, influenciador com 2 milhões de seguidores, gravava stories. Gente, acabei de presenciar a coisa mais incrível da minha vida. Uma faxineira que é pianista de nível mundial acabou de humilhar um empresário babaca. Isso vai viralizar. Já estava viralizando. O vídeo principal tinha 1,5 milhão de visualizações. Comentários entravam a cada segundo. Chorando aqui. Essa mulher merece tudo. O cara se achando superior e tomou a maior lição. Brasil inteiro precisa ver isso. Dentro do saguão, a energia mudou completamente. As pessoas que haviam rido de Helena antes estavam em silêncio, envergonhadas. Juliana, a secretária, limpou os olhos. Eu ri dela no começo. Eu sou horrível. A amiga ao lado balançou a cabeça. Eu também. A gente julgou sem saber. O segurança que havia testemunhado tudo se aproximou de Augusto. Senhor, eu trabalho aqui há 5 anos e nunca vi nada igual. Augusto assentiu. Nem eu. E olha que eu já vi muita coisa. Ele olhou para a porta por onde Helena havia saído. Aquela mulher é rara. Uma em 1 milhão. As pessoas começaram a se dispersar. Mas ninguém parava de falar sobre o que tinha visto. Vou contar para os meus netos sobre isso. Melhor plot twist da vida real. O karma é real, gente. 3 repórteres já estavam no saguão, entrevistando testemunhas. O que você sentiu quando ela começou a tocar? Você acredita que ela foi humilhada? Qual sua opinião sobre o Ricardo Monteiro? Os vídeos continuavam se multiplicando. 2 milhões de visualizações, 3 milhões. O nome de Helena Carvalho Silva estava em todo lugar. E o de Ricardo Monteiro também, mas pelos motivos errados.
Dona Sônia, a gerente, pegou o celular. Ligou para alguém. Precisamos conversar sobre a demissão da Helena. Urgente. A reação da plateia havia mudado tudo. Helena não era mais apenas uma faxineira. Era um símbolo de resiliência, de talento escondido, de dignidade, e o Brasil inteiro estava descobrindo sua história. Ricardo permaneceu encostado na parede, imóvel. As pessoas passavam por ele. Algumas olhavam, nenhuma se aproximava. Ele era um fantasma agora, invisível, irrelevante. Augusto caminhou até ele. Você ainda tem o relógio? Ricardo assentiu, mudo. Dá aqui. Por quê? Porque você vai fazer uma coisa boa pelo menos uma vez na vida. Ricardo tirou o Rolex do bolso. Estendeu. Augusto pegou. Vou vender isso. E vou usar o dinheiro para pagar os estudos da Helena, conservatório, aulas particulares, tudo. Ricardo não protestou. Não tinha forças. Augusto guardou o relógio. Sabe qual é seu problema? Ricardo não respondeu. Você acha que dinheiro te faz melhor que os outros, mas não faz. Só faz você mais visível quando erra. Ele virou para sair. Parou. E você errou muito hoje. Augusto saiu. Ricardo ficou sozinho. Pegou o celular. Mão tremendo. Abriu o Twitter. Seu nome estava nos Trending Topics. Clicou. O primeiro tweet tinha 300.000 likes. Ricardo Monteiro, empresário babaca, humilha faxineira e descobre que ela é pianista de nível mundial. Karma instantâneo. O vídeo estava anexado. 3 milhões de visualizações. Ricardo rolou os comentários. Esse cara é tudo que está errado com o Brasil. Empresário se achando superior e levando invertida histórica. Espero que ele perca tudo. Alguém sabe em que empresa ele trabalha? Ricardo sentiu o estômago afundar. Continuou rolando. Alguém havia descoberto. Ricardo Monteiro é sócio e investidor do Copacabana Palace e da empresa Montec. Os comentários explodiram. Vamos boicotar. Nunca mais piso nesse hotel. Montec perdeu um cliente. Cancelado. O celular tocou. Número desconhecido. Atendeu. Ricardo Monteiro? Sim. Aqui é da assessoria de imprensa do Copacabana Palace. Precisamos nos reunir. Urgente. A diretoria quer conversar com você sobre o incidente de hoje. A ligação caiu. Outro número. Atendeu. Ricardo, aqui é o Marcelo, da Montec. Marcelo era o sócio majoritário. Oi, você viu o que está acontecendo nas redes? Vi. Estamos perdendo contratos. 3 clientes já cancelaram. Silêncio. A diretoria votou. Você está suspenso, por tempo indeterminado. Marcelo, espera. Não é pessoal, é negócio. Sua imagem está afetando a empresa. A ligação caiu. Ricardo encostou a cabeça na parede. Em 2 horas, tudo havia desmoronado. Carreira, reputação, respeito, tudo. Dona Sônia se aproximou. Senhor Ricardo, preciso que o senhor se retire. Ele olhou para ela. O quê? Sua presença está causando desconforto aos hóspedes. Preciso pedir que saia. Eu sou sócio investidor. Era. A diretoria acaba de me informar que sua participação societária está sendo revista. Ricardo ficou branco. Eles não podem fazer isso. Podem e vão. Tem uma cláusula de conduta no contrato. Ela fez sinal para 2 seguranças. Por favor, acompanhem o senhor Ricardo até a saída. Os seguranças se aproximaram. Ricardo levantou as mãos. Não precisa, eu vou sozinho. Caminhou em direção à porta. Cada passo pesado. As poucas pessoas que ainda estavam no saguão olhavam. Algumas filmavam. Lá vai o babaca. Alguém sussurrou. Ricardo passou pela recepção, pela porta giratória. Saiu para a calçada. O sol ainda brilhava. Tarde de quinta-feira, carros passando, pessoas caminhando. O mundo continuava girando. Mas para Ricardo Monteiro tudo havia parado. Ele pegou o celular mais uma vez. Pesquisou o próprio nome. 15 milhões de visualizações nos vídeos combinados. Matérias em portais de notícia.
Empresário humilha faxineira e se dá mal. Pianista disfarçada dá lição em homem arrogante. A história de Helena Carvalho que está emocionando o Brasil. Cada matéria mencionava o nome dele, como vilão, como exemplo do que não fazer, como símbolo de arrogância e preconceito. Ricardo guardou o celular, olhou para a rua e, pela primeira vez em sua vida, Ricardo Monteiro entendeu uma verdade simples. Dinheiro compra muita coisa, mas não compra de volta a dignidade que você tira dos outros. E não apaga a internet. Ele virou e caminhou sozinho pela Avenida Atlântica, invisível em meio à multidão. Apenas mais um homem que aprendeu a lição tarde demais. Helena saiu do hotel. A luz do sol bateu no rosto dela. Forte, quente. Ela piscou, processando. Acabou. Realmente aconteceu. As pernas tremiam. Adrenalina ainda correndo nas veias. Ela encostou na parede. Respirou fundo. 3, 4, 5 vezes. O celular vibrou no bolso. Pegou. 14 ligações perdidas. 27 mensagens. Abriu. A primeira era de um número desconhecido. Helena, sou repórter da TV Globo. Gostaríamos de entrevistá-la para o Fantástico. Pode me ligar? A segunda. Helena Carvalho. Aqui é do Conservatório de Música de São Paulo. Vimos seus vídeos. Precisamos conversar. A terceira. Olá, sou empresária musical. Trabalho com grandes nomes da música clássica brasileira. Tem interesse em representação? Helena rolou. Mais mensagens. Mais propostas. Professora de piano. Convites para eventos. Pedidos de entrevista. O celular não parava de vibrar. Ela desligou. Guardou no bolso. Precisava de silêncio. Caminhou pela calçada, devagar. As pessoas passavam. Ninguém a reconhecia ainda. Ela era só mais uma mulher de uniforme. Mas não por muito tempo. Uma voz atrás dela. Helena, espera! Ela virou. Augusto corria. Para um homem de 70 anos era rápido. Parou na frente dela. Respiração pesada. Você saiu sem se despedir. Desculpa, eu precisava de ar. Augusto sorriu. Entendo. Ele estendeu um cartão. Meu número pessoal. Liga para mim amanhã. Temos muito a conversar. Helena pegou o cartão. Sobre o quê? Sobre seu futuro. Conheço 5 conservatórios que te aceitariam hoje. Conheço empresários que patrocinam artistas, produtores, gravadoras. Ele colocou a mão no ombro dela. Você não precisa escolher entre música e sua mãe. Dá para ter os dois. Lágrimas formaram nos olhos de Helena. Como? Bolsas integrais, patrocínios, tem gente que investe em talento. Ele apontou para ela. E você é talento puro. Helena limpou os olhos. Obrigada por tudo, por acreditar. Eu não acreditei. Eu reconheci. Augusto abraçou ela. Rápido. Te vejo amanhã. Descansa. Você merece. Ele virou e voltou para o hotel. Helena ficou parada mais um minuto. Depois caminhou para o ponto de ônibus. Sentou no banco. Olhou para as mãos. As mesmas mãos que limparam o chão por 15 anos. As mesmas que tocaram Rachmaninoff hoje. Ela sorriu. Pequeno, mas real. O ônibus chegou. Helena subiu. E foi para casa. 3 semanas depois. A campainha tocou. Ricardo abriu a porta do apartamento. Um entregador. Carta registrada. Assina aqui. Ricardo assinou. Pegou o envelope. Fechou a porta. Abriu. Era da Montec. Prezado Sr. Ricardo Monteiro, informamos que sua participação societária foi comprada pela diretoria. Anexo segue o contrato de rescisão. Ele leu. Pagamento único. Valor justo de mercado. Mas era o fim. 15 anos construindo a empresa. Acabou em 3 semanas. Ricardo jogou a carta na mesa. Sentou no sofá. O apartamento estava silencioso, vazio. A namorada havia terminado 2 semanas atrás. Não quero estar associada à sua imagem, ela disse. Os amigos pararam de ligar.
As redes sociais ele havia desativado. 10 milhões de visualizações, centenas de matérias. Seu rosto era sinônimo de arrogância agora. Ricardo olhou pela janela. Via o Cristo Redentor ao longe, braços abertos. Ele respirou fundo. Pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente. Não raiva, não vergonha, clareza. Ele havia errado, profundamente, e não havia volta. Mesmo dia, mesmo horário. Helena entrava no estúdio de gravação, zona sul do Rio, prédio moderno, equipamento de ponta. Um produtor a recebeu. Helena, que honra! Ele apertou a mão dela. Augusto me mandou suas gravações antigas. Você é excepcional. Helena sorriu. Obrigada. Estamos preparando um projeto, Pianistas Brasileiros. Vai para streaming, 6 episódios, cada um sobre um artista. Ele pausou. Você seria perfeita para o episódio piloto. Helena piscou. Sério? Absolutamente. Sua história é incrível e seu talento é inegável. O produtor abriu a porta do estúdio. Um piano de cauda Yamaha. Lindo, preto brilhante. Quer testar? Helena entrou. Devagar. Tocou o piano com a ponta dos dedos. Era real. Tudo era real. Sentou no banco. Ajeitou a postura. Colocou as mãos nas teclas. E tocou. Chopin. A mesma peça que havia tocado no hotel. Mas desta vez era diferente. Não era prova. Não era defesa. Era puro prazer. O produtor ouviu de olhos fechados. Quando ela terminou, ele sorriu. Você vai longe, Helena. Muito longe. 2 meses depois, Helena estava no mercado, comprando verduras, uniforme de faxineira trocado por calça jeans e blusa simples. O celular tocou. Número desconhecido. Atendeu. Alô? Helena, aqui é Juliana. A gente se conheceu no hotel. A secretária que havia rido dela. Helena hesitou. Sim, eu lembro. Olha, eu sei que não tenho direito de te ligar, mas eu precisava falar. Silêncio. Eu ri de você. Eu julguei você. E eu estava errada. A voz de Juliana tremeu. Aquele dia mudou minha vida. Eu pedi demissão. Fui fazer terapia. Percebi que eu estava reproduzindo comportamentos horríveis. Helena ouviu. Eu não estou pedindo perdão. Só queria que você soubesse que você me ensinou alguma coisa. O quê? Que dignidade não tem nada a ver com cargo, ou roupa, ou dinheiro. Juliana respirou fundo. Você é uma das pessoas mais dignas que eu já conheci. Helena sentiu um nó na garganta. Obrigada por ligar. Obrigada por ter me dado essa lição. A ligação encerrou. Helena guardou o celular. Pegou as sacolas. Caminhou em direção à saída do mercado. Na porta, um homem esbarrou nela. Desculpa, ele disse. Olhou para ela. Reconheceu. Você não é a pianista do vídeo? Helena sorriu. Sou. Cara, aquele vídeo mudou minha vida. Eu estava num emprego que me humilhava todo dia. Vi você enfrentando aquele cara e pensei, se ela conseguiu, eu consigo. Ele estendeu a mão. Pedi demissão na semana seguinte. Consegui coisa melhor. Obrigado. Helena apertou a mão dele. Fico feliz. O homem saiu. Helena ficou parada, processando. Sua história estava alcançando pessoas, mudando vidas. Não era só sobre ela mais. Era sobre todos que já foram julgados. Todos que já foram subestimados. Todos que carregam talentos escondidos. Helena saiu do mercado. O sol brilhava. O Rio de Janeiro continuava barulhento, caótico, lindo. Ela olhou para as próprias mãos, ainda calejadas, mas agora tocavam piano todos os dias. E pela primeira vez em 15 anos, Helena Carvalho Silva não se sentia mais dividida. Ela não era ex-pianista, não era só faxineira. Ela era as duas coisas, e estava bem com isso. Mais que bem, estava inteira.
Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu raiva do Ricardo, se você torceu pela Helena ou se você simplesmente acredita que todo mundo merece uma chance de mostrar seu valor, deixa seu like aqui. É o like de vocês que me mostra que essas histórias importam, que vale a pena continuar contando. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo agora? Eu leio todos os comentários, de verdade, e faço questão de responder cada pessoa que tira um tempinho para escrever. Adoro saber de onde vem quem acompanha essas histórias. Se você acredita no poder de narrativas assim, histórias que mostram que ninguém deveria ser julgado pela aparência ou pela profissão, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada e cada inscrição nova é o que me dá força e certeza para continuar trazendo essas histórias para você. Conto muito com sua ajuda para crescermos juntos. E não vai embora ainda. Eu deixei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora. Escolhe a que mais te chamar a atenção. Te encontro já no próximo vídeo.